Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Connect TV, espalhados pelo mundo em diversas sucursais, né? Nós temos a Connect TV Alphaville, nós temos a Connect TV aqui no Algarve, temos a Connect TV em São José do Rio Preto, também em Atlanta e em breve iniciamos os trabalhos da Connect TV Arlington, no Texas. Há burburinhos aí que há outra Connect TV nos Estados Unidos que pode acontecer, mas eu não posso contar ainda, né, Silvio? É verdade. É verdade. É verdade. Eu não entendi, Falando... não entendi por que você perguntou para o Silvio se você pode contar. Eu não entendi isso. Porque o Silvio é meu conselheiro para assuntos norte-americanos, entendeu? Então, Entendi. vou passar Agora a bola direto para ele, para nossa extrema direita, posicionada na nossa câmera, aqui na nossa tela. Silvio Braunach, diretamente da aprazível Milford. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Eudes, professor, Jefferson aí na técnica, todos os nossos conectados, né, da Connect TV e também pelas redes sociais aí que ainda aqui do lado de fora ou pelo mundo não há fronteiras. Aí no Brasil eu já não sei tanto, né? Mas Milford está maravilhosa, uma temperatura agradável, solzão maravilhoso aqui no dia de hoje, bastante calma e aprazível, mas com muitos assuntos aqui da nossa região de Massachusetts, do Northeastern, e também de todos os Estados Unidos, porque afinal de contas tem muita coisa política rolando por aqui, viu, Eudes? Isso, e política, coisas políticas que influenciam o mundo inteiro. Agora, de um local muito mais tranquilo, uma terra pacífica, uma terra estável, porque é monarquia, diretamente do Principado de Moema, encravado na cidade de São Paulo. Professor Pilão, Conde Professor Pilão. Conde, agora é Conde. Tá bom. Tudo bem com você, Eudes? Tudo bem, Silvio? O Jefferson que está na retaguarda, a nossa audiência toda, uma boa tarde, porque estamos gravando à tarde, mas evidentemente vocês devem assistir à noite, né? Enfim, qualquer hora do dia, porque como diz o Silvio, né, não há fronteiras, né, para as mídias sociais. Mas, enfim, eu, inclusive, acho que hoje não tem novidade, né? Nós vamos ter que falar de coisa velha, porque não acontece nada na política, né? Então, como não acontece nada, a gente vai repetir o programa da semana passada, não é isso, Silvio? Ou eu? Basicamente. Como é que tá o clima aí? Temperatura? Tá frio? O clima é o seguinte, tem um frio para cada um, mas vejo lá fora um solzinho tímido, querendo aparecer, mas não está aparecendo, não. Está bem devagar. Muito bem. Deve estar Aqui no Algarve, 13, 14 graus. Para cá é frio, né? Para cá é frio. Aqui no Algarve já o verão dando as caras, o sol bonito, clima muito gostoso, aquela brisa do mar refrescando para quem está na rua, está tudo muito bem aqui no nosso querido Algarve. Então, Portugal, Estados Unidos e Brasil representados pelos nossos companheiros aqui, vamos em frente e, conforme fazendo, né, dando seguimento ao que o professor Pilão falou, parece que nós vamos repetir o programa da semana passada, porque faz 2 anos e meio que parece que o único tema que existe no Brasil preocupante, a economia está bem, segurança pública está maravilhosa, todos têm casa, saúde, cultura, está tudo bem, a gente só tem um problema no Brasil, o golpe. E para falar, né, da continuidade do golpe, a gente vai começando no início da semana com os depoimentos que foram transmitidos ao vivo, né, para o Brasil e para o mundo, principalmente o de maior interesse evidente era o enfrentamento direto entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, que se esperava cara feia, troca de farpas, um ambiente carregado, e parecia uma conversa de comadres, assim, uma conversa de final de tarde, né? Sabe aquele pós-futebol, a resenha do depois do futebol, com brincadeira de um lado, de outro, muito sorriso, evidentemente que a gente sabe, carregadíssimos de ironia, mas foi esse o clima do início dos trabalhos desta semana. Pergunto para o Silvio Braunach, para começar. Ô, Silvio, os bolsonaristas mais
raiz, vamos dizer assim, ficaram incomodados com aquela brincadeira carregada de ironia, evidentemente, que Bolsonaro fez quando convida Alexandre de Moraes para ser o seu vice no ano que vem. Teve gente que realmente não entendeu o nível de ironia dos dois lados e ficou bravo. Como é que foi a repercussão disso entre as pessoas que você troca relações? Como é que foi? Como é que isso caiu para você, inclusive? Essa brincadeira soou, ou até esse clima menos, soou para você um pouco de covardia do Bolsonaro ou foi uma estratégia para amenizar a própria imagem e, de repente, dificultar o que eu acho que não vai adiantar nada, uma condenação que deve vir do mesmo jeito? Ó, dois aspectos nisso aí, junto às pessoas que eu convivo, pelo que as coisas que eu vejo aqui, o pessoal ficou bastante ofendido, porque afinal de contas é uma brincadeira, vamos colocar entre aspas aí, de inclusão aí do ministro no quesito de passarela política, né? O que, na realidade, o que eu vi foi justamente isso. Ele incluiu, porque não é um julgamento jurídico, não tem nada de jurisdição ou juridicidade, né? Existe um julgamento político. E aí eu entendi nesse aspecto que ele fez um bom movimento de colocar o ministro Supremo na condição de político, né, para concorrer a uma eleição para poder aí delegar aí os seus poderes e as suas virtudes e essas coisas mais. Mas, por outro lado, com as pessoas, e eu me incluo nisso aí, inclusive eu tenho uma parente, né, que está sofrendo, como muitos outros no Brasil e fora do Brasil, exilados, fugidos, né, por causa desse autoritarismo do Poder Judiciário na pessoa do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é vítima, é acusador, é julgador, é procurador. Então, ficou uma coisa muito, muito esquisita, porque tem aquele sentimento de que essas pessoas que estão aí presas, né, 14 anos, né, a menina do batom, o rapaz que morreu na prisão, o outro que está sofrendo, as senhorinhas de mais de 60 anos, né, que estão presas, detidas. Então, ficou aquele sentimento de que, meio de que traição, você entendeu? Porque o que se constatou, e junto a minha familiar também, é que essas pessoas simplesmente foram números ali jogados para um movimento político como se fosse um jogo de tabuleiro, você entendeu? Então ficou um sentimento muito ruim mesmo, tá? E que realmente não agregou em nada, né, para o suporte do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro nesse quesito. Por outro lado, na questão política, eu acho que ele fez um movimento de colocar o Alexandre de Moraes na mesma situação dele, de concorrente político, e, né, para isso ele poder fazer aí a sua corrida, né, política partidária que ele já tem, né, que é o próprio partido do STF, né, para poder concorrer a um cargo público e ser o líder natural do Brasil eleito pelo povo ou pela maioria. Professor Pilão, eu quero, antes de passar para o professor Pilão, tem um vídeo que eu mandei para o Jefferson, que eu acho que assim, a inteligência artificial ela foi criada, essa possibilidade de fazer os vídeos e tal, eu acho que isso foi uma coisa divina que Deus mandou para os brasileiros, porque ninguém sabe usar melhor do que os brasileiros. É verdade. Ninguém, com todo respeito aos portugueses, aos norte-americanos, aos chineses, vocês são todos amadores, assim, jardim de infância, perto dos PhDs de criatividade brasileiros. Rola o vídeo. E aí, Xandão, quer ser meu vice?
dia, princesa. Tá na hora de acordar. Eu devia ter aceitado o serviço do Bolsonaro. Muito bom. Muito bom. Assim, Muito bom. o nível de sacanagem do popcorn and ice cream, passando leite condensado no pão, quer dizer, todos os hábitos bolsonaristas, né? E o Xandão incorporado, é muito, muito bom. Parabéns à criatividade. Eu acho que o Era um brasileiro sonho ou um pesadelo para o Xandão? Era um sonho ou um pesadelo? é assim, Eu acho tá em que tempo de eu escolher o sonho. pelo final, provavelmente um sonho, né? Nunca se sabe. Bom, professor Pilão, desopilando, né? Desopilamos um pouco, agora vamos voltar para a seriedade. No final das contas, essa estratégia de parecer um pouco mais tranquilo, como o Bolsonaro ficou à vontade e tal, não me parece, eu usei o termo estratégia, mas não me parece uma estratégia. O Bolsonaro não é um animal domável. Ou ele estaria de um jeito, ou ele estaria de outro, é dele. Eu não consigo imaginar um marqueteiro, um advogado conseguindo coordenar o Bolsonaro para fazer e ter principalmente reações armadas, né? Tipo, fazer uma cena, não é dele isso. Não. No final das contas, acha que isso ajuda, atrapalha ou não faz diferença nenhuma? Só criou mais um factoide para a gente ficar falando aqui. Pois é, vamos aí por partes aí. Primeiro, não criou nada, não aconteceu nada, não vai mudar nada o fato dele ter convidado o Alexandre de Moraes. Muda zero. Será preso, é só uma questão de terminar o trâmite. Isso deve levar talvez uns 2 meses, não chega a isso, né? Porque, na verdade, tem até domingo agora para pedir tal dos embargos infringentes, lá, aquele treco lá que explica para mim o que é que você falou aqui. Terminado isso, tem 15 dias para poder fazer as arguições. Arguições não, né? Na verdade, é um relatório dando o parecer da Procuradoria-Geral, dando o parecer do Mauro Cid e depois o parecer dos possíveis ou já condenados, né? Então, isso dá 45 dias, mais alguns outros dias. Se pedirem diligências e eles 10 diligências, talvez deve mais uns 10 ou 15 dias. Mas mais do que isso, não. Em outras palavras, 1º de agosto, Bolsonaro está disponível para ser preso a qualquer momento. Não mudou nada. Agora, o que eu acho com relação, como eu entendo a reação do Bolsonaro, né, durante o depoimento, eu achei que ele teve uma reação absolutamente natural. Não acho que foi premeditado, não foi nada disso. Claro que foi premeditado a forma como ele ia agir, isso não tem dúvida, né? Ninguém sai para um embate sem saber como é que vai agir. Então ele saiu para agir assim, bom, é o seguinte, eu vou manter a calma e vou dizer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu vivi. E na cabeça do Bolsonaro, alguns podem achar que não, que isso é crime, mas na cabeça do Bolsonaro ele não cometeu nenhum crime. Porque ele fala, não, tudo que eu fiz está na Constituição, então vocês estão me condenando porque vocês querem. Porque eu fiz o tal do GLO, está na Constituição. Eu fiz, tudo está na Constituição, então não preciso me preocupar. A única coisa é que nós não estamos falando de um julgamento real, né? Nós estamos falando de um julgamento político. E aí vem o convite do Bolsonaro. Eu acho que o convite do Bolsonaro foi a sacada dessa etapa do processo. Porque ele virou pro Xandão e falou o seguinte, meu, vou ser preso, tá? Mas eu vou ser preso porque você quer. Foi isso que ele falou. Você quer ser meu vice em 2026? Ou seja, todo mundo sabe que ele não será candidato, ou dificilmente será, né? Porque tudo é muita coisa, né? Mas dificilmente será. Mas ele disse para o outro assim, não serei candidato porque você não quer e serei preso porque você quer. Porque não tem nada contra mim. Foi isso que ele falou. Você quer ser meu vice? Por quê? Porque se a gente sair daqui dentro de uma normalidade jurídica, o processo está extinto. Então, significa dizer que sou candidato em 2026, se quiser ser meu vice, vamos nessa. Então, eu acho que foi uma sacada, ele falou para quem quis ouvir, e, na verdade, é uma definição própria do Alexandre de Moraes, que não tem nada a ver com justiça,
não tem nada a ver com outras formas. É claro que muita gente acha que aquilo que foi feito é crime. Eu, particularmente, não acho, mas tem gente que pode achar que é crime. E quem achar que é crime vai ter sustentação, porque você tem toda a retórica por detrás, tem as reuniões, tem os papéis, tem aquelas coisas todas que darão suporte para poder fazer a condenação. O que pode melar, eu duvido, mas, de qualquer forma, está aí presente. Eu ainda não recebi a Veja desta semana, mas ao que tudo indica, a capa da Veja é com relação ao Mauro Cid, mostrando que aquilo que o advogado do Bolsonaro perguntou a ele, lá no final da arguição do Bolsonaro ao Mauro Cid, ele pergunta: você não falou nas redes sociais em nenhum momento durante esse processo? Ele falou assim: não, eu não falei. É certeza? É certeza. Mas como você não falou? Não, não falei. Ó, tiraram meus 9 celulares, tiraram meus 3 computadores, meus 25 não sei o que lá, meu travesseiro, tiraram tudo de mim. Então eu não falei com absolutamente ninguém. Aí vira o advogado e fala assim: você conhece aí um Instagram de nome Gabriela, se eu não me engano é Gabriela, @72. Um número, arroba Gabriela 722, um número assim, é isso. Uma coisa assim. Ele fala assim: não, não conheço. Aí ele volta e fala: olha, pode ser da minha esposa, porque minha esposa se chama Gabriela. E aí a Veja publica todas as conversas, quer dizer, publica não, diz que vai publicar, vamos ver se será publicado. Eu não vi ainda a Veja, pode ser que não saia, mas diz que serão publicadas todas as mensagens ali trocadas. E essas mensagens ali trocadas simplesmente fazem com que, legalmente falando, claro, com que a delação do Mauro Cid não seja mais válida. Por quê? Porque ele jurou no começo já saiu. Então, o que eu estou falando, eu não tinha visto ainda a capa da Veja. E ele está na capa, né? E isso significa dizer que se ele jurou no início não mentir, e ele mentiu, não pode ser considerado nada do que ele falou. Por quê? Porque se ele é um mentiroso, o que o mentiroso fala não pode ser levado em conta. Isso pela justiça, evidentemente, né? Mas é isso, eu disse. E só mais duas pequenas observações. Uma delas é que a represália a ele já veio, né? Ele, nesse momento que nós estamos fazendo o programa aqui, gravando o programa, ele está fazendo depoimento na Polícia Federal. Neste momento, ele está fazendo depoimento na Polícia Federal. Né? Não sei se nós vamos falar um pouco mais disso depois. Mas, nesse momento, ele está sendo ouvido pela Polícia Federal. Era para ter sido preso. Aí o Alexandre de Moraes resolveu revogar a prisão, porque falou: putz, se eu prender ele agora, vai dar um fuzuê. E aí ele revogou a prisão, mas está sendo preso. Está sendo ouvido e provavelmente será preso também. E a segunda observação é o seguinte: se o Xandão sair candidato, ele será eleito, não presidente do Brasil, mas ele será eleito deputado federal com 2 pés nas costas, com 2 ou 3, tem 3 pés? Se tiver 3 pés, os 3 pés na costa, ele está eleito, porque não tenha dúvida que tem pelo menos uns 20% do Brasil que aplaudem o Xandão e rezam por ele todas as manhãs. Eu só a respeito desse, eu vou falar a respeito da Veja, só eu acho que não, porque é uma diferença entre apoiar o inimigo, o principal inimigo do meu inimigo, é uma coisa. Então, dar apoio porque ele está ferrando o Bolsonaro é uma coisa. Colocar ele numa cadeira, lembrando que ele não é um cara de esquerda, quem fica falando isso, que ele é comunista, isso é papo furado, né? Não é isso. E o Alexandre de Moraes, eu acho que não elegeria nem vereador de cidade, é a minha opinião. Mas, sobre a Veja, um pouco que já foi vazado aqui são trechos, prints dessa conversa que ele teria tido através do perfil da esposa, em que eu não vou ler aqui, porque basicamente reitera, não sei se vocês se lembram, que logo no primeiro depoimento, tal, ele deu o depoimento, fez a delação, vazaram o áudio, né? Vazaram o áudio, né? Vazaram o áudio. Basicamente é a mesma coisa do áudio. Ele disse o seguinte: fui pressionado, me ameaçaram, nada que eu falava servia, eles queriam colocar palavras na minha boca, o processo já está pronto, tipo, ele volta a falar a mesma coisa. E aí, na verdade, como questão jurídica, se um delator mentiu, seja pró ou contra, se ele mentiu, e principalmente se ele violou a condição de delator ao se comunicar com outras pessoas,
Desculpe, através das redes sociais, é passível não, é natural que todo o seu testemunho seja anulado. Nesse momento, olha o que eu vou falar. Eu não acho que o Alexandre de Moraes faz o Mauro Cid de refém. É o contrário. O Mauro Cid pode pedir o que ele quiser, porque se cai o testemunho do Mauro Cid, se o Mauro Cid, vamos dizer que eles ameacem o Mauro Cid e o Mauro Cid vá para as cabeças, vira e fala assim, ó, acabou. Era tudo mentira, os caras me pressionaram, eu fui torturado. Acabou o processo. É, Acabou o processo. Então, hoje, quem está refém não é mais o Mauro Cid, é o processo. Então, por isso que foi decretada a prisão. E ele deve ter falado: ó, se vocês me prenderem e for para cima da minha família, eu volto atrás e acabou o castelinho de areia. Acabou. Então, inverteu um pouco o jogo. Falando da Veja, o professor Pilão puxou desse tema, e eu vou empurrar agora lá a continuidade dessa conversa com o Silvio Brauná. Silvio, a Veja sempre teve, historicamente, capas impactantes que muitas vezes mudaram o destino do Brasil. Quer a gente goste, quer a gente não goste. A imprensa, a velha imprensa, pode estar passando pela maior crise de credibilidade da sua história, mas ela ainda detém muita credibilidade. Um editorial no Jornal Nacional, uma primeira página de Estadão, Folha ou uma capa de Veja ainda tem um poder avassalador na opinião pública e, mais do que na população, nos mandatários. Uma capa de Veja talvez não influencie muito a opinião da Dona Maria, do seu Zé e de quem está lá na ponta, preocupado em trabalhar e ganhar a vida. Mas muda muito a lógica política. Você acha que essa capa de Veja pode abalar parte da estrutura, principalmente do Centrão, que ainda pode dar algum tipo de apoio para o governo, ou isso pode ser a pedrada final que faltava para todo mundo pular do barco e reverter até a inelegibilidade do Jair Messias Bolsonaro? Bom, só mencionando o comecinho da sua fala a respeito do fruto da árvore envenenada, entendeu? Esse processo político, esse show, né, de processo, parece até kafkiano, né, porque julgamento aí que você não sabe do que, não há provas e tal, só vai, né, condenando e tudo mais, ele já, por si só, né, ele já seria totalmente nulo, né? E eu me volto um pouquinho nas pegadas do julgamento do Bolsonaro, nas perguntas do Fux, do ministro Fux. Ele foi muito enfático nesses exatos pontos aí. E aí? O senhor assinou a tal da minuta? Não. Né? Aí a pergunta para o Mauro Cid. O presidente concordou, ele falou que iria dar um golpe? Não, não, senhor. Nunca houve mencionamento disso aí que se fala. Você entendeu? Ali eu acho que está o ponto. E aí eu vou fazer uma observação aqui, mas eu posso dizer, professor, a palavra achaziana? Achaziana, Pode, que claro, eu acho. É liberdade poética. É exatamente isso que acontece nesse processo. Eu acho que aí tem uma mensagem embutida, né, nesse processo todo através do Fux, que está dando a dica, viu, Eudes e professor? Ô Xandão, você está indo por uns lugares aí que não tem como se comprovar. Você está dando motivação lá na frente para que tudo isso vire contra você, vire contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, é melhor você, né, começar a rever alguns pontos. Você entendeu? Essa é a minha visão a respeito disso, que está aí embutido o tal do Centrão, que são, eu acho que são, acho não, devem ser os atuais poderosos do Brasil. Não tem nada de presidente, não tem esse lance do Supremo. Quem domina são essas figuras que estão aí obscuramente por detrás da cortina desse processo, desse show midiático de julgamento político que a gente vê, viu, Eudes? E no caso do Cid,
acho que só contrapõe contra ele na realidade. Eu não vejo que ele esteja aí na dominância, porque todo mundo já sabe, né, que ele foi obrigado, né, a confessar ou a falar, mas em nenhum momento, e eu vou dizer isso, que a gente acompanha tudo, até os pinguinhos menores. Ele em nenhum momento, né, deu credibilidade a golpe, ele nunca disse que houve menção de golpe. O que houve, na realidade, foi aí, talvez um ou outro militar quisesse realmente dar um golpe aí, porque não admitiriam bater continência para esse desgovernança, esse cara que foi tirado da prisão para ser o desgovernante do Brasil atualmente, você entendeu? Então, eu acho que nesse ponto aí, só contrapõe contra ele. Ele é o mais encaracado nesse negócio todo, porque além dele tem o envolvimento do pai e também da mãe, que tem lá o seu passado bastante duvidoso, viu, Eudes? Ó, para dar mais tempero para essa nossa análise, a produção está passando para mim aqui, ó, a Polícia Federal, primeiro, a família do Mauro Cid está nos Estados Unidos, saíram do Brasil no final de maio. A Polícia Federal apura se o Mauro Cid também pretendia fugir. As investigações mostram que o ex-ministro Gilson Machado, preso neste momento, foi preso nesta tarde em Brasília, não, no Brasil, não sei exatamente onde ele estava no momento da prisão, tentou emitir um passaporte português para Mauro Cid no consulado da capital pernambucana, em 12 de maio deste ano. E a família do Cid deixou o país no final de maio. A operação de hoje acontece após a Polícia Federal detectar que os pais, esposa e uma das filhas do tenente-coronel foram para os Estados Unidos em 30 de maio. Eles estão em Los Angeles. Esses são os ameaçados do Xandão. Esses são os ameaçados pelo Xandão. Ó, ouçam o que eu vou dizer. Fazer uma observação atitude... aí. Pois não. É só uma observação. Por que eles foram embora? Parece ditadura, que estão querendo ir atrás, eles estão fugindo antes. É estranho isso, né? Está no meio do julgamento, eles vão embora? Nossa, o que será que está acontecendo, né? E lembrando que está no meio de um julgamento onde o familiar deles está colaborando com a democracia, falando a verdade, e eu ainda acho, ouçam com atenção, hoje, Mauro Cid é considerado o maior Judas da direita brasileira. Aí a pergunta que eu faço para os senhores é o seguinte, na mesma situação, quem aqui seria herói de falar, não vou falar o que vocês querem, podem prender meu pai, minha esposa e meus filhos? Vocês teriam, não precisam responder, é uma pergunta retórica e que é de autoanálise para cada um. Quem colocaria a própria família na cadeia sem ter cometido crime nenhum pela ameaça que foi feita? Que basicamente foi isso. Alexandre de Moraes falou, ou o senhor vai dizer a verdade, ele só não falou, só esqueceu uma palavra, a minha verdade, né? Só esqueceu a palavra minha. Ou o senhor fala a verdade, leia-se a minha verdade, a minha narrativa, ou as investigações vão atrás do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua esposa. Ou seja, ameaçou prender todo mundo. Quem, no mundo de hoje, deixaria a família apodrecer na cadeia por um crime que não cometeu, nem ele, nem a família? Então, Mauro Cid se criou este roteiro para tirar a família do país, para depois falar, não colaboro, isso é tudo uma mentira, de repente até vazar esse tipo de coisa, eu não sei. Ele pode virar de vilão para herói, pelo menos renascer na respeitabilidade. Porque eu confesso, eu vou falar por mim, cada um se quiser pode falar. Eu também jogaria o jogo que o Cid está falando. Eu faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Isso não tem dúvida. Isso não tem dúvida, qualquer um faria. Mas eu não acredito que ele vire a mesa, viu, Eudes? Eu não acredito que ele vire a mesa, mas que qualquer um faria, sim. E que a família dele embora para os Estados Unidos, não tenha dúvida. E se tiver dupla cidadania, porque já que ele pediu passaporte português, deve ter dupla cidadania. Eu sairia dos Estados Unidos e iria para Portugal, porque aí não pode ser deportado, né? Não. Só uma coisinha, né, para colocar nesse ingrediente também.
existe também o fantasma, né, da lei Magnitsky para o Xandão, que é uma coisa já determinada já, tá? São dois processos, o de a interferência na primeira emenda americana, que aí é o da Trump Social Media, e a da própria lei Magnitsky, que é contra os direitos humanos, né, e perseguição política e direitos humanos. Então, o Alexandre de Moraes, essa conta já é dele. Eu não sei como é que ele vai fazer para poder dividir com os demais. E talvez seja esse o ponto onde ele esteja fazendo mais ou menos o jogo que o Eudes acabou de mencionar sobre o City. Você entendeu? Essa correria aí para poder ver se salva, pelo menos em algum aspecto. Porque do jeito que está indo e pelo que a gente observa, né, através das informações que a gente tem, obviamente que eu não tenho elas ratificadas, mas eu tenho através de canais que nos passam aí diariamente a respeito dessa menção aí sobre a lei Magnitsky e também sobre o processo que é movido na França não, em Tampa, na Flórida, né, contra o ministro, né, de que a coisa está em muito avanço já de finalização. Tá? Então, tem todo esse processo fazendo com que eu acho que esteja pressionando ele muito, fazendo com que ele fique bastante pressionado para poder ter as ações que ele está tendo agora nesse momento, inclusive prendendo esse ministro da pesca aí, né, do turismo, né, o Gilson, né, de Freitas, né, a respeito disso, que segundo o advogado Francisco Toteschini, se eu não me engano, eu estava vendo ele falar, é extremamente inconstitucional. Agora, constitucional por inconstitucional, no Brasil só existe a Constituição da Suprema Corte Federal do Brasil. Só para a gente finalizar essa parte nacional, porque tem dois temas que a gente tem que abordar ainda, mesmo que rapidamente, sobre política internacional. Lembrando que em meio a todo este teatro, circo, ópera bufônica, você escolhe o termo que quiser, né? Palhaçada, tem um monte de termos que a gente pode escolher. O Haddad continua subindo impostos, tentando aumentar a carga tributária, destruindo a perspectiva da economia. Então, assim, você que está nos assistindo, se prepare, independente do resultado da eleição de 2026, independente. Pode ganhar o Bolsonaro, Caiado, Tarcísio, Michele, Lula, Ciro, qualquer um que ganhar. Nós teremos pelo menos 2 ou 3 anos terríveis, porque o governo continua aumentando os seus gastos e o aumento dos gastos não consegue ser cortado de imediato. Mesmo num exercício de muita austeridade, isso demora para surgir o reflexo. O professor Pilão sabe muito mais explicar isso do que eu. Não é uma coisa que entrou, no dia seguinte ele fecha a torneira e acabou. Não existe. Tem um movimento, é o movimento de um elefante. O elefante não consegue frear tão rapidamente quanto a formiga. O Estado brasileiro é um elefante gigante. Então isso vai demorar ainda. E para piorar, os gastos devem ser cada vez mais irresponsáveis, porque a popularidade do Lula é uma das piores da história de qualquer presidente e talvez em qualquer país do mundo. É um negócio assustador como o Lula está mal. Ele vai tentar reverter isso no dinheiro. No dinheiro. E entenda isso, para não ser preso do jeito que você quiser, tá? Eu não disse nada. Só estou dizendo que vai ser no dinheiro. É muito terrível de se pensar como serão 2027, 28 e 29 no mínimo. É muito preocupante. Então você que está no Brasil, prepare-se. Professor Pilão, quer arredondar essa parte econômica para a gente poder passar para o próximo tema? O professor Pilão está tirando o passaporte italiano, ele vai para a Europa também. Vou para Milão, porque, afinal de contas, se eu sou um príncipe, eu tenho que ir para. Não posso ir para qualquer lugar. É Conde. Menos. Não, é só o Principado que é de Moema, né? Só o Principado. Eu sou o Regis vassalo.
Mas duas observações. Primeiro, eu só queria voltar um segundo na fala do Silvio, com relação ao Fux. Eu acho que ali ele deu uma brecha para quem quiser se posicionar. Foi isso que eu achei que ele fez ali. O que não significa dizer que ele vai inocentar o Bolsonaro, mas que ele vai aliviar, ele vai, para demonstrar aquilo que ele falou e deixar o flanco aberto para quem quiser, aliviar. Que eu não acho que os outros 4 o farão, nenhum dos outros 4. Mas ele vai. Não, o aliviar não significa dizer que não vai ser punido, não, tá? Mas não, eu acho condenado que já todo mundo condenado nesse núcleo da cabeça aí, já está todo mundo, já está escrito já lá. Sim, com certeza. Aliás, deixa eu só fazer uma observação. Eu falei que era só isso que eu ia falar, mas só uma outra observação que eu fiquei sabendo e eu não sabia. Quando forem fazer a arguição final para a condenação, o advogado tem direito a falar 1 hora, né? Para tentar defender o seu cliente. Mas vocês sabiam que não adianta ele falar? Ele está falando só para falar. Porque o voto já está depositado. Ele é depositado antes. Essa é a forma como funciona. O cara dá o voto, condena há 40 anos, não sei o quê, aí vai lá o advogado. Ele é um coitadinho, ele está livre. Por que faz tudo isso, né? Se já está feito o voto, quer dizer, o voto não muda, ele já está lá. Mas deixa eu voltar para o Haddad. Na verdade, por isso que esse julgamento não pode ser feito pela Suprema Corte. Você entendeu, professor? Ela tem que passar por todos os estágios, tem que passar pela primeira instância e para a segunda. Só explicando para a nossa audiência, Sérgio, só explicando para a nossa audiência, a produção colocou aleatoriamente uma foto do Gilson Machado tocando sanfona. E aí vamos falar assim, da questão, eles fumaram antes de começar. Então, como aqui é todo mundo careta, inclusive o Jefferson é careta, estou explicando. Gilson Machado é a figura central da polêmica de hoje, que seria sido quem tentou tirar o passaporte português em nome de Mauro Cid. Ele aí, está aí aparecendo ele aí. Ex-ministro do turismo do Bolsonaro. Bom ministro, bom ministro, boa pessoa. Haddad, economia. Vou voltar para o Haddad. O Haddad, na verdade, deixa eu só dar uma informação para a nossa audiência, porque nem todo mundo tem esse tipo de informação. O Brasil hoje, os impostos no Brasil hoje batem em 35%. 35%, é mais de 1/3 do que você ganha hoje, você paga de imposto. Só para a gente ter uma ideia, o México é 17%. No México é 17%, a gente paga 35%. Se você pegar os outros países à nossa volta, a média é de 20%, e nós estamos em 35%. E foi ontem, né, que o Haddad esteve na Câmara, que esteve no Congresso, levou bordoada de... Antes de ontem? Eu não lembro se foi ontem ou antes de ontem. Mas foi anteontem. Levou bordoada de tudo quanto é lado, porque ele foi lá para tentar defender o indefensável. O Brasil não aguenta mais impostos, não tem jeito. Tudo indica que segunda-feira vai ser votada a derrubada do IOF. Todos aqueles IOFs que a gente falou aqui, 20% não sei da onde, 5% não sei da onde, tudo isso vai cair na segunda-feira, segundo o presidente da Câmara, né? Segundo o presidente da Câmara. Que ele não escreve, se ele escreve, ele apaga, porque ele escreve a lápis e tem uma borracha. Mas se entrar em discussão, vai ser derrubado. E aí fica o novo projeto que eles estão mandando. E nesse novo projeto que eles estão mandando, mais imposto no nosso lombo. Não tem jeito, né? Tem um monte de coisas, né? Por exemplo, as bets subir de 12 para 18, esse tipo de coisa. Ele fala, mas isso aí é ruim mesmo, é bom que taxe mais. É verdade, é ruim mesmo. Só que tem um limite de taxação. Dependendo do limite de taxação, quem vai gostar disso são os bicheiros, né? Porque o que acontece? As bets regulares passam a perder espaço para a bet que é para a bet que faz fraudulência, né? Ou seja, o cara pega e sonega imposto, ele consegue pagar mais, não sei o que, automaticamente os bicheiros voltam à tona. Se é que já não estão através das bets, né? Mas E até só um adendo a respeito disso, que é assim, a lógica eles pegam um pouco aquela teoria do espantalho. Então ele pega, olha, nós vamos aumentar as bets, nós vamos aumentar o cigarro. Eles ficam na retórica desses temas que todo mundo vai falar, tem que taxar mesmo.
Ó, tem que taxar o super rico, aquela conversa, né? Então eles usam Super rico. esses Super rico. artifícios. Super rico, ganha 7 mil reais por mês, é super rico. Então, assim, aí eles Super pegam rico. e fazem isso para criar uma sensação de adesão, inclusive na Câmara dos Deputados, oh, é verdade, né? Ó, as pessoas estão gostando. Só que eles vão falar, ah, mas isso vai impactar em algum momento, aqui e lá, no arroz, no feijão, na conta de luz, no aluguel. Eles não explicam isso. Então, são essas táticas políticas que cada vez menos colam, né? Tem duas observações aí, né? Só fechando com Sim, essas sim. duas. Na verdade, o Haddad, de tudo que ele mandou, tem um que é muito problemático, né? Que é taxar em 5% LCI, LCA, CRI, CRA, que as pessoas não sabem o que significam essas letrinhas, mas essas letrinhas significam o seguinte: são os papéis que financiam a agricultura e o setor imobiliário, que não eram taxados e passam a ser taxados em 5%. Ora, se você vai buscar o dinheiro, ele custa 5% mais caro, o que vai acontecer com o produto final? Vai ser repassado. Porque quem paga imposto no Brasil não é o rico. Vocês que nos assistem rico, não pagam imposto. Quem paga imposto somos nós, são os pobres que pagam É imposto. Você verdade. taxa o cara, o cara repassa, não tem como. Mesmo porque a grande maioria das empresas, se não repassarem, quebram. Né? Então, não tem jeito. Então, Tem um, isso que as pessoas falam. Pois não, Silvio. não, tem um É conhecido que isso fez mesmo. investimento nesse CRA aí e tá com 100 mil reais aí, todo encralacado. Professor, o quê? Então, se ele fez um investimento, por exemplo, para ganhar 7% de juros Hum, acima da inflação, ele come 5% de imposto. Quer dizer, não, já foi, né? já Ou foi, seja, já foi. já foi. Ele não vai conseguir encontrar quem invista. Vai parar de ter dinheiro para a agricultura, vai parar de ter dinheiro para o ramo imobiliário. Mas tem isso com relação, né? E a segunda observação é a que o Eudes fez, que eu queria fazer. Que disso que você falou das bets, oh, isso é bom, não sei o quê, eles ganharam uma retórica e falaram explicitamente isso. Que bom que eles rejeitaram o IOF. Por quê? Porque o IOF ia cair na conta dos ricos. E nós, bonzinhos, o que nós estamos fazendo? Taxando os ricos para manter as coisas dos pobres. E esse É. será o mote do discurso deles até a eleição de Ah, 2026. Eles não tinham nada para falar e agora eles têm um jeito de discurso. E é um discurso que cola na camada mais baixa porque eles não conseguem entender isso que nós estamos falando aqui. Tem que ter um pouquinho de inteligência, né, para entender que você cobra imposto de um e quem paga é o outro, né? Mas é assim que funciona a vida. E não é só inteligência, é conhecimento mesmo, conhecimento de educação em economia que no Brasil não existe, né? No ensino Bom, básico, médio, muitas vezes até no ensino superior. Senhores, nós temos que passar de assunto aqui. Eu vou pedir rapidamente, são dois temas muito importantes. O primeiro deles eu passo diretamente para o Silvio Braunat para explicar para a gente um pouco como é que está essa crise dos confrontos entre a população e a Guarda Nacional na Califórnia, depois de uma revolta iniciada principalmente por os latinos, muitos mexicanos, muitas bandeiras mexicanas para lá e para cá, pelo menos nas imagens divulgadas e que a gente tem acesso. Como é que está esse negócio aí? O que se sabe até agora e em que momento está este conflito na Califórnia? tá curfew, né? Curfew é estado de sítio. Todo mundo para dentro após as 7 horas. Tem que estar todo mundo dentro de casa. Na realidade, né, o que a imprensa passa parece que é uma coisa dimensionada, né? Em toda a América tá pegando fogo, que o povo, a população imigrante tá aí batendo contra os federais. Nada disso. Isso aí acontece num local de Los Angeles, não é Los Angeles, é num local de Los Angeles, onde um movimento de protesto financiado, você entendeu? Pela mesma turma do MLN, o movimento BLM, né, que é conhecido o movimento da Vidas Negras Importam, lembra? Né? O pessoal desapareceu, né? Os mesmos financiadores desses movimentos. Antifas, né? Alguém lembra de Antifas? É a mesma coisa. É tudo movimento
pago, financiado, orquestrado para poder dar o caos. Obviamente que existem alguns protestantes na rua, em detrimento aí das apreensões, manifestantes, aliás, né? Em detrimento aí das prisões do ICE, da imigração, contra essas pessoas, e obviamente que isso afeta bastante as comunidades. Eu mesmo tive aqui na minha cidade, então as pessoas ficam bastante comovidas. Só que nesse pequeno grupo que sai em manifesto pacífico, eu disse, e professor, e nossa audiência, acontece que eles infiltram alguns, sabe, quebradores, igual o negócio do 8 de janeiro no Brasil, lá em Brasília, mesma coisa, infiltram, sabe, essas pessoas que são pagas, tem anúncios, tem cartazes nas mídias, oferecendo de $6.500, se você é uma pessoa brava, que gosta de estar no meio do movimento, e não sei o que, virá de $6.500 até $12.000 para você participar aqui dos nossos eventos. Né? Só por aí você já vê. E já foi, obviamente, que a inteligência do governo americano já identificou os financiadores, tem o nome das pessoas, são comunistas, são pessoas milionárias que vivem nos Estados Unidos, mas que são extremamente maoístas e são conhecidos e reconhecidos por financiar movimentos que sejam de linha mais para a esquerda ou comunista, né, ou socialista e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso é que isso acontece em um local isolado de Los Angeles. O presidente mandou a Guarda Nacional, o que não é da Constituição americana, é o governador que tem que pedir, mas ele deu uma justificativa que é chamada gincana, né? Ele fez uma gincana de mandar a Guarda Nacional para a proteção dos marshals, que são esses policiais federais, né? E também sobre os prédios federais, de proteção dos prédios federais, porque havia realmente a iminência da invasão desses locais de detenção dos imigrantes. Mas aí foi a forma que ele encontrou para poder colocar essa Guarda Nacional nesses locais que estão mais perigosos. E aí ele decretou o estado de sítio para essa região, não é para toda Los Angeles, é para essas localidades dos prédios federais, e esses manifestantes, hoje com a IA, né, com toda a tecnologia, prontamente identificados, os caras são muito burros, porque quem está na América, você entendeu, não quer voltar para o país onde ele fugiu. Não existe nenhum cara querendo voltar para o Irã, querendo voltar para o México, querendo voltar para a Nicarágua. Você entendeu? Essas pessoas que são imigrantes e que, por um acaso, estão indocumentadas aqui nos Estados Unidos, eles não vão entrar de peito aberto na lança da Polícia Federal, da Polícia de Imigração. O pessoal está voando bem por baixinho, está todo mundo quietinho, todo mundo escondido. Então, por aí, você já vê que o tiro aí está sendo dado para fazer uma comoção nacional na intenção de desestabilizar o governo, o que prontamente foi respondido com força e lei e ordem, viu, Eudes? O professor Pilau, eu fiquei muito espantado com algumas imagens e me coloco no lugar, e eu tenho um lugar de fala para dizer. Eu, no meio dos conflitos, carros de polícia pegando fogo, um monte de entulho e tal, e eu vi cenas de pessoas, eu não posso afirmar se são mexicanos ou não, mas colocando a bandeira mexicana em solo americano numa atitude de enfrentamento que, para mim, vai para além do protesto. Eventualmente, amanhã ou depois, eu estou aqui em Portugal, tem algum tipo de manifestação pró-imigrantes, alguma coisa, eu colocar as cores do meu país, do Brasil, eu levantar a bandeira brasileira, eu acho que faz parte da liberdade, da democracia. Mas eu, por exemplo, invadir um prédio público português e hastear a bandeira brasileira, para mim isso passa do meu direito de me manifestar. Eu estou evocando uma posse, uma intencionalidade de que isto daqui é nosso e isso daqui não é nosso. Portugal é dos portugueses. Eu estou residindo na terra dos portugueses. Eu tenho que gostar daqui, eu tenho que respeitar as leis, essas imagens. E tem muitas outras. Então, tem outras também de queima de bandeira americana, que é o que deixa os americanos doidos. Então, eu pergunto para o professor Pilar assim, este tipo
de utilização que me parece orquestrada. São muitas bandeiras do México que surgiram, são muitas bandeiras sendo fincadas nitidamente, fazendo referência àquela bandeira americana fincada em solo da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, tipo assim, ó, reconquistamos esse espaço, tal, libertamos esse espaço. Isso não tem uma mensagem política dissimulada por trás disso, quase que para que haja um levante e uma invasão americana, ou seja, não é algo um pouco mais forte do que simplesmente manifestantes? Pois é, você sabe que o Silvio estava falando, eu rabisquei aqui o meu papelzinho, eu rabisquei exatamente o seguinte: se o sujeito quer continuar nos Estados Unidos, por que é que ele impunha a bandeira mexicana? Eu escrevi isso aqui. É. Por que bandeira mexicana? Você está falando que, ó, nós queremos ficar aqui, ó, nós somos americanos. Aí você pega a bandeira mexicana e levanta a bandeira mexicana. Eu acho que isso só dá mais força para fazer extradição. Na minha opinião, é maior a força para se fazer extradição. Com relação a sim fincar a bandeira, mas aí até a gente puxar isso para uma questão política, eu acho que fica longe, ou eu disse. Não entendo que haja uma animosidade entre os países e tudo mais. Existe, sim, das pessoas que estão sendo postas para fora. É claro que o Silvio explicou para a gente na semana passada que eles fazem um pente fino para tentar localizar as pessoas que são as condenadas para mandar embora, mas eu acho que o Trump está absolutamente certo de mandar embora os caras que são pegos e que não os indocumentados, não acho que esteja certo não, tá, Silvio? Porque, eu também não. Está lá desde 7 anos de idade, está com 18 anos, você vai embora agora. Mas por quê? Eu não fiz nada, eu estou 11 anos aqui. Agora, os caras têm alguma... Não, sim, continua, professor, depois eu falo. Não, eu só ia falar a respeito da briga política. Da briga política, você entendeu? É uma briga política, entendeu? E aí o que acontece? O que o governo federal quer? Ele quer que os governos estaduais, porque aqui é uma federação diferente no Brasil, o pessoal às vezes não entende. É praticamente, por isso que chama Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos, aliás, da América, né? Porque são 50 estados, né? 50 estados, mais o Distrito Federal. Eles são estados. Eles são estados. Estado no sentido de estado. Isso. Não é estado igual no Brasil. Estado é país. Tem o seu governador, que seria o presidente, seria o executivo e tal. Então, eles querem que esses governos passem a lista daqueles que eles já têm, que são condenados, para poder pegar e levar embora. E aí esses estados santuários, não livram essa lista, que é inclusive o oponente dele lá na Califórnia é o Newsom. E o Newsom é o novo, sabe, bambambam do partido. Ele impostou, ele é um João Dória. Você entendeu aqui nos Estados Unidos? É bem o João Dória, sabe? Ele é aquela linha, é desse sentido. Então, o que acontece é que aí vai para briga política e aqueles que são mais inocentes, ou seja, os imigrantes que estão aqui há 20 anos, você entendeu? Sem documentos, mas pagando seu imposto, andando, aí acabam sendo prejudicados. Esse é o grande lance, viu, professor? Desculpe interromper. Eu preciso que seja mais um tweet cada um sobre esse tema, para depois ter mais um tweet sobre o último tema. Uhum. Tá. Então, só fechando o que eu estava dizendo, então, na verdade, é a questão por exemplo, essa última foto que o Jefferson pôs, está dando toda a razão para o Trump mandar embora. E a última coisa que eu ia falar exatamente é sobre as tropas da Guarda Nacional, que também o Silvio comentou. Eu, pelo menos, não vi. Não significa dizer que não tenha. Não tem foto aberta. Vocês já perceberam isso ou não? As fotos são todas fechadas. Fechadinhas, a gente não sabe a quantidade de pessoas, é tudo foto fechada. O que significa isso? Câmera fechada, eu pego o close que me interessa, né? E então o que a gente tem normalmente é isso. E o fato do Trump ter mandado a Guarda Nacional ratifica, dá legitimidade para o que o Silvio falou, porque não tem como mandar a Guarda Nacional para os 50 estados norte-americanos, né? Se ele mandou para lá é porque está localizado. Sim, muito bem, senhores. Para finalizar, e muito rapidamente, uma notícia muito importante: Israel ataca instalações nucleares no Irã e mata comandante da Guarda da Revolução. É um ataque muito feroz, muito violento, buscando as instalações de enriquecimento de urânio,
instalações militares, diversos, vamos dizer, diversos locais de alta capacidade militar de ataque do Irã. E isso, evidentemente, que é um vespeiro. Muito rapidamente, a minha opinião é que eu acho que Israel tem o direito de se defender, mas Israel, de vez em quando, parece que não mede as possíveis consequências ou conta muito com um bom senso, uma cobertura norte-americana, achando sempre que do lado de lá eternamente terá pessoas ponderadas. Nós estamos falando de um regime extremamente fechado, muito ligado à religião, e que uma hora dessas pode ter do lado de lá um maluco que ponha tudo a perder, porque na cabeça dele chegou o momento de acabar com o mundo e acabar com os infiéis. Eu tenho um pouco de receio desse tipo de ataque, apesar de achar que Israel tem o direito de se defender e fica sempre sendo ameaçada. Tem um exército muito preparado, tem um sistema de informação e de espionagem mesmo altamente capacitado, talvez equiparado só ao dos Estados Unidos, mas é um vespeiro sendo chacoalhado neste momento, inclusive o Conselho da ONU vai se reunir, não deve sair nada de lá, porque a ONU ultimamente fala e não acontece nada, ninguém respeita como respeitava antigamente. Silvio Brown, na tua opinião, muito rapidamente, a gente tem que terminar o programa, eu sei que é um tema longo, mas é o que é. Não, não, sem problema nenhum. A gente vai poder fazer a repercussão disso semana que vem aqui dentro do X da questão. Eu vou só dizer que foi um belíssimo trabalho. Eu tenho essa visão também de que ali é uma área extremamente sensível, mas o Israel não iria fazer esse ataque sem fazê-lo como ele fez. Você entendeu? Ele fez um procedimento muito importante com a autorização de todas as nações árabes ao redor, viu, Wiltz? Porque ali ele não faria isso se ele não tivesse o consentimento, além da proteção, obviamente que velada, né? Porque os Estados Unidos ele deixa uma porta aberta ali para dizer para o Irã, é o seguinte, a gente não está envolvido nisso aí não, mas se você quiser conversar a respeito, né, do enriquecimento de Irã, porque muita gente não sabe, o que os Estados Unidos propôs foi a gente tira todo o Irã que você precisar para medicina e tudo mais e você cessa o seu programa, tá? Então ele deixou essa porta aberta. O Irã disse que não queremos e tudo mais, queremos a nossa bomba atômica. Só que aí como é que fala? Os países árabes, né? Emirados Árabes, a Arábia Saudita, todo mundo vai querer a sua bombinha atômica. Então aí é o grande problema. Então a atitude foi muito certeira, com a aprovação de todas as nações milionárias do petróleo em volta do Irã. Então, só por aí, eu acho que foi um belíssimo trabalho e acredito que a coisa vai cessar aí, porque toda a produção de mísseis, de lançadores e tudo mais, elas foram imobilizadas já com o Mossad em terra, anteriormente a esse ataque. Já estava desarmado todo o sistema de reação do Irã. Quer dizer, o Irã, em termos tecnológicos, não tem absolutamente nada. Não dá para brigar contra Israel, que tem, se não for aliás, se não for maior, é um dos, junto com os Estados Unidos, em capacidade de poder de desmobilização tática e, como é que fala, eletrônica, que se tem aí em termos de atividade lá no Irã, por parte de Israel, Muito viu, bem. Wilds? Professor Pilão, lembrando que, não sei se vocês lembram, e é só para fazer uma pincelada do nível de comprometimento filosófico, democrático, de honra, de Lá vem, Wilds. dignidade que o Brasil passa. Lembrando que um navio militar iraniano pôde atracar em terras em mar brasileiro, foi bem recebido, tiveram flores, tudo. Quer dizer, ao nível de comprometimento da soberania, da seriedade e do mínimo de imagem séria e real que o país pode ter quando está envolvido com um país que é uma ditadura ligada a temas religiosos e absolutamente incontrolável. Professor Pilão, sua opinião rapidamente sobre o tema.
Falo rapidamente, sim, mesmo porque a gente ainda tem muito pouca informação a respeito, né? Vem chegando em conta-gotas, né? Sim, Eu sim. acho que o Netanyahu não tinha muito outra opção, porque ele está em guerra, né? Aliás, o Israel vive em guerra, né? Os caras não têm um minuto de tranquilidade, mas de qualquer forma ele Sim. está em guerra já com o Hamas. O Hamas é financiado pelo Irã, a gente sabe disso, né? Isso já é notório, e ele teve a oportunidade de localizar todas as bases de tratamento de urânio, de enriquecimento de urânio, e tentou destruir. Por quê? Porque se você dá uma arma tão poderosa na mão de alguém que não tem muito juízo, que é o que aparenta para nós aqui, né, no Ocidente, que eles não têm muito juízo, parece que no Oriente também pensam assim, mas de qualquer forma, para nós não tem muito juízo, deixar eles com uma arma dessa é um problema muito sério. Sem contar que o Irã também não é uma criancinha, não. Eles têm, segundo as fontes aí do próprio Israel, eles têm mais de 3 mil mísseis de todos os tipos que podem ser usados contra Israel. Então a ideia é, nós vamos contra-atacar, e a hora que contra-atacar, eles têm arma para contra-atacar também. Não tem ainda a arma atômica, o que é muito bom, né? Não tem das ogivas, já é muito bom, porque tem um poder de destruição um pouco menor, e os tal das defesas, tais defesas de Israel conseguem eliminar a grande maioria dos mísseis, né? Mas vai ter barulho, vai ter muito barulho, muito bomba para cá, muito bomba para lá, e eu acho que o problema não é nem a bomba, eu acho que o problema mesmo é a guerrilha, né? Porque aí a gente sabe como é que eles trabalham, e eles têm um poder de homem-bomba que é muito forte, então é um problema sério isso para a humanidade, não só para Israel, mas para a humanidade. Mas é uma tristeza, né? Lembra- Estamos nós de novo, sim. frente a frente com possivelmente mais uma guerra. Só para. Lembrando que. Pois não. Não, não, só lembrando que o Netanyahu falou, olha, porque Israel e Irã sempre tiveram uma relação, na época do Shahs, de proteção mesmo, de um proteger o outro, né? Na época do Shah, antes da Revolução dos Ayatollahs em 1979, existia uma relação muito grande, inclusive com uma grande quantidade de judeus no Irã, que viviam pacificamente, apesar das diferenças entre xiitas e sunitas, né? Porque o Irã sempre teve esse grande problema. Eu me lembro quando eu era novinho, lá no caminho do rádio, que a gente tinha o PT, a parte do PT que era xiita. Vocês lembram disso ou não? Que era o pessoal mais radical e tudo mais e tal. Então vem dessa fase aí, justamente por causa disso. Então o Netanyahu falou que eles não estão contra o povo. Ô, louco, o que é isso? Contra o povo, e sim contra os ayatolás que... meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom demais. Acabou o programa. Só para colocar isso, que o ataque não é ao povo do Irã, e sim aos seus comandantes que fazem com que a população fique aí escravizada por essa posição ideológica e religiosa, o que faz um mal enorme para qualquer nação do mundo. Muito bem. Última frase. Lembrando que o Irã foi convidado para fazer parte do BRICS Plus e demonstra interesse. Né? O bloco que tem o B de Brasil, né, para começar, Rússia, África do Sul, China, Índia e agora outros países. E o Brasil está nesse grupo. É lamentável. Né? Mas vamos lá, vamos em frente. Senhores, muito obrigado pela participação. A foto do Alckmin só tem o Alckmin agora. Que continue assim. Senhores, muito obrigado mais uma vez. Só um beijo, um abraço a cada um de vocês. Rapidinho, no pique. Silvio Bronato. Eu agradeço mais uma vez. Esse programa devia ter umas 3 horas, porque a gente tem tanta coisa para falar e é gostoso de fazer. Agradecer aqui ao professor, você, Eudes, ao Jefferson, ao Felipe, que está aí nas técnicas, e toda a nossa audiência da Connect TV, também nas redes sociais. Semana que vem a gente está aqui de volta e vamos repercutir mais a fundo essa nova guerra. Quer dizer, é a mesma guerra, mas é a nova guerra, né, que está acontecendo. Boa semana para todo mundo.
Pois é, sempre um prazer fazer o X da questão. É um programa, como eu sempre digo, toda semana. A gente fala de coisa séria, mas fala brincando, dando risada, e fica um pouquinho mais leve para os nossos espectadores ouvirem o que está acontecendo de ruim no mundo, porque a gente só fala de coisa ruim, né? Eu nunca vi. Agora, eu não sei se a semana que vem vai ter assunto, porque normalmente não tem coisa nova durante uma semana. Se tiver coisa nova, a gente volta, né? Só uma observação, eu disse, o Irã já está no BRICS, viu? Desde janeiro. Ele já faz parte desde janeiro. É um dos membros permanentes do BRICS. Mas, enfim, é aguardar para ver se o BRICS não vai querer comprar a briga do Irã. Né? Tomara que não. Só rapidinho, o líder da China está desaparecido. Vocês perceberam isso, não? Tá tendo alguma coisa lá que a gente vai ter que repercutir semana que vem a respeito disso, porque as línguas dizem outras coisas, viu, professor? Ele não está quietinho o que ele quer, não, viu? Vamos guardar esse fato para a semana que vem. Senhores, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanham, a audiência, seja no Brasil, Estados Unidos, aqui em Portugal também. Obrigado pela equipe técnica aí, Jefferson, o homem da sirene, o Felipe, que espero que não aprenda a tocar essa sirene, e a gente volta na semana que vem. Continuem conectados com a Connect TV. Um abraço.